Milionário encontra governanta desmaiada e no hospital descobre o seu segredo triste e impactante. Um homem que construiu sua vida em torno do controle e da solidez financeira vê tudo mudar em um instante ao encontrar sua governanta desmaiada no meio da mansão. No hospital, o que parecia ser apenas um acidente revela um segredo profundo, capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Ao longo do próximo ano, essa descoberta vai levar os dois por uma jornada inesperada, marcada por desafios, encontros emocionantes e a força da cultura local que molda cada decisão. Entre a resistência em aceitar ajuda e a luta para manter um império, eles vão se apoiar e crescer juntos, enfrentando reviravoltas que testam não só a saúde, mas também os corações e as escolhas de cada um. Se você está gostando dessa história, aproveita para curtir o vídeo, deixar nos comentários de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama cheia de emoção e reviravoltas. Acompanhe como, aos poucos, dois mundos tão diferentes se encontram e aprendem que, no fim, o que importa mesmo é a coragem de amar e recomeçar. A casa estava estranhamente silenciosa naquela manhã de primavera, como se o próprio ar aguardasse algo. O brilho do sol atravessava as janelas amplas da mansão, iluminando os corredores impecáveis e os detalhes elegantes que refletiam uma vida construída com ordem, riqueza e, sobretudo, controle. Ele caminhava pelo salão principal, os sapatos ecoando levemente no mármore, atento a cada detalhe que podia lhe trazer conforto naquele dia que se iniciava. O milionário sempre foi um homem meticuloso, acostumado a comandar com rigor o seu império financeiro e a rotina de sua casa. O mundo lá fora podia ser caótico, mas dentro daquela residência, tudo devia ser perfeito. Foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Na sala ao lado, ele ouviu um som abafado, quase um sussurro de silêncio. Quando entrou, a visão que encontrou congelou o tempo. Sua governanta, mulher discreta e sempre tão dedicada, estava caída no chão, imóvel, com o rosto pálido e os olhos semicerrados. Sem hesitar, ele se abaixou para segurá-la, o coração acelerando em um ritmo desconhecido. A rotina calculada daquele homem foi quebrada com uma intensidade que ele ainda não podia compreender. No hospital, entre o zumbido constante dos aparelhos e o vai-vem dos médicos, ele acompanhou cada exame, cada suspiro dela, enquanto tentava entender o que havia acontecido. O choque foi duplo, não apenas pela fragilidade inesperada daquela mulher que sempre parecia tão forte, mas pelo segredo que começou a emergir nas conversas médicas e nas hesitações dela, um segredo triste e impactante que ele jamais imaginaria encontrar tão perto de si. A cidade onde a história se passa é antiga, com ruelas que carregam memórias e tradições vivas. O mercado na praça, as festas populares repletas de cores e aromas da gastronomia local, as músicas que embalam as noites de verão, tudo isso está presente em cada decisão, em cada pequeno gesto dos personagens. É um cenário que os molda e que torna impossível ignorar a força das raízes culturais. Ele, o milionário, é um homem reservado, um pouco arredio ao mundo emocional. Sua vida sempre girou em torno do controle, da rigidez e da busca incessante pelo sucesso. Não é alguém que facilmente entrega sua vulnerabilidade, e talvez por isso, a presença inesperada da governanta ao seu lado comece a dissolver as barreiras que ele construiu ao longo dos anos. Ela, por outro lado, é doce, determinada e carregada de uma força silenciosa que ele só começa a perceber quando tudo parece prestes a desmoronar. No hospital, enquanto ela repousava, ele descobriu que a governanta escondia algo além do problema de saúde. Um passado marcado por dificuldades, sacrifícios silenciosos, escolhas que a colocaram em um lugar vulnerável, longe da dignidade que sempre quis manter. E mais, ele percebeu que o cuidado e a atenção que sentia por ela não eram apenas por compaixão, mas algo mais profundo, uma conexão que ele não conseguia explicar, mas que começou a emergir sem pedir licença. Enquanto ele buscava respostas, pequenos eventos começavam a acontecer. Uma medicação administrada de forma equivocada gerou um desconforto momentâneo, quase um rompimento da frágil confiança que começava a se formar entre eles. Mas foi também o redescobrimento de um antigo hobby dela, a jardinagem, que fez com que ele decidisse revitalizar o jardim da mansão, um projeto que, mais do que decorar o espaço, se tornou um símbolo de renascimento e esperança para os dois. Não foi coincidência o fato de ele encontrar uma carta antiga, perdida entre os pertences dela, que indicava uma conexão distante entre as famílias deles.
Um laço tênue e desconhecido que trouxe mais perguntas do que respostas, mas que serviu para aproximá-los ainda mais, pois agora havia histórias compartilhadas, mesmo que distantes no tempo. No dia a dia, o milionário enfrentava obstáculos que iam além do ambiente da mansão. A pressão para manter o império financeiro equilibrado, a resistência da equipe à mudança que ele estava vivendo internamente, e o próprio medo de se entregar a sentimentos que ele sempre considerou perigosos o colocavam em constante conflito. Sua assessora pessoal, uma mulher pragmática que via tudo através da lente dos negócios, percebeu a transformação silenciosa, temendo que aquilo pudesse colocar tudo a perder. A governanta, apesar de sua fragilidade aparente, carregava uma força que ele admirava. Ela resistia à ideia de ser vista como alguém que precisava de ajuda, lutando para preservar sua autonomia e dignidade. Seu maior desejo não era apenas curar o corpo, mas recuperar a esperança perdida, reencontrar o valor de sua história e de seu lugar no mundo. Eles estavam, sem saber, no início de uma jornada que mudaria para sempre as suas vidas. Um caminho cheio de desafios, aprendizados e reviravoltas que testariam a confiança, a coragem e, principalmente, o amor que aos poucos começava a nascer entre eles. Não havia pressa, nem certezas, apenas o desejo de entender que, às vezes, os encontros mais inesperados são aqueles que transformam o que parecia imutável. E naquela mansão silenciosa, sob o céu vibrante daquela cidade antiga, dois mundos tão diferentes começaram a se entrelaçar, mostrando que o verdadeiro poder não está na fortuna acumulada, mas na capacidade de se abrir para o outro, para a vulnerabilidade e para a esperança. Os dias que se seguiram ao desmaio da governanta foram os mais intensos e confusos que o milionário já enfrentará. O hospital parecia um universo paralelo, onde o tempo corria diferente, e as paredes brancas exalavam um cheiro misto de limpeza e medicamentos que invadia seus sentidos a cada visita. Ele passou a dividir seu tempo entre as reuniões no escritório, que antes eram seu foco absoluto, e as horas no quarto onde ela repousava, observando com um misto de inquietação e fascínio cada pequeno gesto dela. A governanta, apesar da fragilidade física, manteve aquela resistência que o incomodava e o encantava ao mesmo tempo. Recusava ajuda além do necessário, reclamava das restrições e parecia querer manter intacta uma imagem de força que contrastava com a realidade da doença. Era como se, naquela luta silenciosa, ela tentasse preservar algo muito mais profundo, a sua dignidade. Ele, por outro lado, sentia a necessidade urgente de protegê-la, de estar ao seu lado, mas ainda não sabia como demonstrar aquilo além dos atos práticos. Em meio a essa nova rotina, um pequeno mal-entendido aconteceu. O médico, numa manhã apressada, administrou uma dose errada de medicação, e ela teve uma reação inesperada. Isso gerou uma tensão súbita entre eles. Ela, frustrada e com medo, se afastou emocionalmente, enquanto ele, preocupado e impotente, tentava corrigir o erro. Aquele momento de crise, embora breve, expôs as fragilidades de ambos e serviu para criar uma tensão que, ao mesmo tempo que ameaçava a conexão que se formava, preparava o terreno para uma confiança ainda maior. Fora do hospital, o milionário começou a buscar formas de trazer algo novo para a rotina da casa. A lembrança da paixão antiga dela pela jardinagem surgiu de uma conversa despretensiosa com a assessora pessoal, que, para sua surpresa, sugeriu revitalizar o jardim da mansão. No início, ele encarou a ideia com ceticismo, afinal, jardins eram para quem tinha tempo e paciência, duas coisas que ele não tinha. Mas aos poucos, aquele espaço esquecido tornou-se uma espécie de refúgio para os dois. O cheiro da terra úmida, o toque delicado das folhas, o colorido das flores que voltavam a brotar criavam um cenário onde a vida parecia renascer. Durante as poucas horas que passava ali, o milionário sentia algo que não sabia nomear, uma calma que contrapunha o ritmo acelerado do seu mundo financeiro. E quando ela retornou para casa, ainda debilitada, o jardim foi o primeiro lugar onde a viu sorrir, com a mão tocando as plantas, redescobrindo um pedaço perdido de si mesma. Enquanto isso, a carta encontrada entre os pertences dela, um bilhete antigo com uma caligrafia cuidadosa e um selo quase apagado, levantava mais perguntas do que respostas. O milionário examinava aquele pedaço de papel com a curiosidade de um detetive, tentando ligar os pontos entre o passado da governanta e a sua própria história familiar. A possibilidade de haver um vínculo distante entre eles, uma conexão que ia além do acaso,
começou a mexer com seus pensamentos e a criar uma ponte invisível que os unia. A cultura local, sempre presente, continuava a influenciar cada passo dos personagens. A cidade vivia o auge das festividades da primavera, com ruas decoradas, aromas de pratos típicos no ar, e o som de canções folclóricas ecoando nas praças. Eles não podiam escapar daquela atmosfera vibrante e carregada de tradições que falavam de família, esperança e resistência. Em uma dessas festas, a governanta, ainda cautelosa, aceitou o convite do milionário para sair pela primeira vez depois do acidente. Caminharam juntos entre barracas de artesanato, provaram doces locais e foram tocados pela música que parecia contar histórias antigas. Para ele, aquele momento foi um choque de sensações. A leveza daquela noite contrastava com os dias difíceis que haviam vivido, e despertava um sentimento novo, confuso e intenso. Ele percebeu, sem querer, que estava cada vez mais envolvido, não apenas como cuidador, mas como alguém que queria compartilhar sonhos e medos, mesmo que nunca tivesse imaginado isso possível. A assessora, que observava tudo de perto, sentia-se dividida entre a preocupação com o futuro dos negócios e a surpresa diante da transformação do chefe. Ela sabia que o ambiente financeiro era implacável, que investimentos pessoais poderiam custar caro, e temia que essa nova ligação pudesse desestabilizar tudo o que ele havia construído com tanto esforço. Assim, tornou-se um antagonista sutil, questionando decisões, sugerindo cautela e tentando manter o equilíbrio entre o coração e a razão. No hospital, a governanta enfrentava mais do que o problema físico. Ela carregava uma angústia profunda, um medo quase silencioso de que seu passado pudesse manchar a imagem que começava a construir com ele. Seu segredo não era apenas uma doença, mas também um conjunto de escolhas e consequências que a colocaram em um lugar delicado, e o maior desafio era aceitar que alguém se importasse o suficiente para querer entender tudo isso. A relação entre os dois foi se desenvolvendo lentamente, entre conversas curtas, olhares significativos e silêncios compartilhados. Cada gesto, cada pequena atitude, revelava um mundo interno que eles ainda estavam descobrindo. O milionário, que sempre evitara se abrir, sentia suas defesas caírem, enquanto ela aprendia a confiar, mesmo com as cicatrizes que carregava. Aos poucos, ele começou a envolver-se não apenas na recuperação dela, mas também em um projeto que nascia do desejo de ajudar outras pessoas. Inspirado pela luta da governanta, decidiu investir em uma clínica especializada, um sonho que parecia distante, mas que ganhava força com o empenho e a esperança renovada. No entanto, enfrentou resistência de investidores que viam o projeto como arriscado, o que o colocou em uma nova batalha, desta vez entre o mundo financeiro e a vontade de fazer a diferença. No meio desse turbilhão, uma antiga amiga da governanta reapareceu, trazendo à tona memórias, inseguranças e um ciúme que ele nunca havia sentido antes. Essa reviravolta mexeu com os sentimentos dele, mostrando que o amor não era um caminho fácil, mas que exigia coragem para lidar com dúvidas e medos. Ela, por sua vez, descobriu que o tratamento seria mais longo e complexo do que imaginava, o que obrigou ambos a repensar prioridades e a aceitar que o caminho seria feito de pequenas vitórias e muitos sacrifícios. O futuro, antes tão certo e controlado, agora se apresentava como um desafio constante. Mesmo diante dessas dificuldades, a esperança florescia como o jardim da mansão, onde o cheiro das flores recém-brotadas e o toque da terra renovada tornavam o ambiente um santuário para dois corações que aprendiam a se reconhecer e a se apoiar. A transformação da mansão, assim como a da vida dos seus moradores, avançava em passos lentos, mas firmes. O jardim, que antes era um espaço esquecido, agora vibrava em cores vivas, exalando aromas que preenchiam o ar com promessas de renascimento. Cada flor plantada pela governanta era mais do que uma simples semente, era um símbolo da força que ela buscava resgatar, mesmo diante das adversidades que a saúde impunha. Para o milionário, aquele pequeno projeto era uma janela para algo novo, um respiro em meio ao ritmo frenético que governava sua vida. Apesar das melhorias visíveis, o caminho para a recuperação física e emocional dela estava longe de ser linear. Em uma manhã particularmente difícil, ela teve uma recaída, um momento de fraqueza que a fez questionar se conseguiria continuar lutando. Ele, que estava sempre ao seu lado, viu aquela fragilidade e sentiu um aperto no peito, como se cada fibra de seu ser quisesse protegê-la da dor, mas ao mesmo tempo soubesse que não podia evitar o que a vida impunha.
Durante aquele episódio, uma conversa longa e sincera nasceu, algo que jamais tinham tido tempo ou coragem de enfrentar antes. Ela revelou detalhes do segredo que guardava, falava com uma voz trêmula sobre escolhas do passado que a deixaram em uma situação vulnerável, de um amor perdido que a marcou profundamente e da dificuldade de se abrir para alguém. Ele ouviu, sem interromper, com o coração apertado, percebendo que a força dela não estava na ausência da dor, mas na coragem de carregá-la. Naquela mesma semana, um contratempo financeiro ameaçou o império construído com tanto esforço. Uma crise inesperada nos mercados abalou os investimentos dele, trazendo preocupações que não podia compartilhar com quase ninguém. A pressão aumentou, e ele se viu dividido entre a responsabilidade de manter tudo em ordem e o desejo de dedicar tempo para cuidar da governanta. O equilíbrio que buscava era frágil, e os obstáculos pareciam se multiplicar. Ainda assim, ele encontrou uma forma de integrar sua rotina profissional com a nova realidade. Começou a fazer reuniões em sua casa, no escritório que havia sido adaptado ao lado do jardim, onde a luz natural e o cheiro das flores pareciam aliviar o peso dos dias. A assessora, que inicialmente resistira às mudanças, viu que aquela nova abordagem trazia resultados inesperados, ainda que continuasse a questionar cada passo que ele dava. Em meio a tudo isso, a cultura da cidade fez questão de se mostrar presente. Chegou o momento da tradicional festa da colheita, uma celebração que reunia moradores e visitantes em torno das praças decoradas, cheias de comidas típicas, danças folclóricas e uma atmosfera de união e esperança. A governanta hesitou em aceitar o convite para participar, mas ele insistiu, sabendo que aquela experiência poderia ser importante para que ela reencontrasse seu lugar no mundo. Na festa, cercados por risos, músicas e aromas de pratos feitos com ingredientes frescos da região, os dois se permitiram momentos de leveza e alegria. Ele percebeu que aquela mulher, que antes parecia tão distante e fechada, começava a se abrir para a vida e para ele. Um simples toque na mão durante uma dança foi suficiente para despertar sentimentos que ambos tentavam negar, e aquela noite ficou marcada como um ponto de virada. Pouco depois, um encontro inesperado com um antigo conhecido da governanta trouxe à tona um passado que ela tentava deixar para trás. A presença daquele homem reacendeu medos e dúvidas, ameaçando abalar a estabilidade que tinham começado a construir. Ele, um milionário, sentiu a necessidade de proteger, mas percebeu que o verdadeiro desafio era confiar nela e permitir que ela enfrentasse seus fantasmas com seu apoio. Na mansão, o ambiente também mudou. A decoração, antes fria e austera, ganhou toques de vida e cor. Fotografias antigas, objetos pessoais da governanta e elementos culturais locais passaram a compor o cenário, tornando o espaço mais acolhedor e humano. As noites, antes solitárias e silenciosas, agora eram preenchidas por conversas, risos contidos e uma cumplicidade que crescia a cada dia. No entanto, o sucesso dessa transformação não veio sem sacrifícios. Ele precisou delegar responsabilidades que costumava controlar pessoalmente, enfrentando resistências dentro de sua equipe e dúvidas internas sobre sua capacidade de liderar diante das mudanças. Ela, por sua vez, lutava contra a frustração de depender de cuidados, de não poder fazer tudo o que desejava, e contra o medo constante de perder aquilo que estava conquistando. Um dos grandes obstáculos foi a comunicação entre eles. Apesar da proximidade física e emocional crescente, havia momentos de silêncio que pesavam, em que os medos e inseguranças ameaçavam criar distâncias invisíveis. Um milionário, acostumado a resolver problemas com decisões rápidas e objetivas, aprendia a importância da paciência e da escuta, enquanto ela descobria que se abrir era um ato de coragem e amor. No trabalho, a pressão para manter o império financeiro estável trouxe desafios diários. Um investidor-chave questionou a viabilidade do novo projeto social que ele idealizava, enquanto concorrentes aproveitavam para intensificar a disputa no mercado. Cada vitória na sala de reuniões exigia sacrifícios pessoais, noites em claro e a constante batalha para equilibrar razão e emoção. Paralelamente, a governanta começou a participar de grupos de apoio para pessoas com problemas semelhantes aos seus. Lá, ela encontrou histórias que ecoavam a sua, mulheres e homens que lutavam para reconstruir suas vidas, e isso a fortaleceu, trazendo esperança e inspiração. Esse novo círculo social também serviu para aproximá-la ainda mais do milionário, que passou a valorizar não só a pessoa ao seu lado,
mas também o que ela representava para uma comunidade inteira. A intimidade entre eles se aprofundava, não apenas no toque, mas nas conversas sobre sonhos, medos e planos futuros. A confiança que se formava era um fio tênue, que poderia ser rompido a qualquer momento, mas que também os mantinha firmes diante das incertezas. Ele aprendeu a valorizar a vulnerabilidade como um sinal de força, e ela descobriu que podia confiar em alguém sem perder sua independência. Enquanto isso, a carta antiga que ele encontrou continuava a instigar a imaginação. Ele dedicou horas a pesquisar, procurando pistas sobre o possível vínculo entre as famílias, e essa busca trouxe surpresas que reavivaram histórias esquecidas e criaram novas possibilidades. Era como se o passado viesse se entrelaçar com o presente, revelando que aquela conexão não era mero acaso, mas uma peça importante na construção da nova vida que ambos tentavam criar. Um episódio marcante foi a visita inesperada de um parente distante do milionário, que trouxe histórias da infância dele, lembranças que ele próprio havia esquecido. Essa pessoa, com seu jeito simples e direto, trouxe uma nova perspectiva sobre o valor das relações humanas e da simplicidade, fazendo-o refletir sobre o que realmente importava além do sucesso material. No ápice desse capítulo, uma tempestade forte atingiu a cidade, causando transtornos e refletindo simbolicamente as turbulências internas dos personagens. A mansão, com suas janelas abertas para o jardim revitalizado, sentiu o impacto do vento e da chuva, assim como eles sentiram o impacto das emoções que enfrentavam. Naquele momento, ficou claro que, apesar das dificuldades, a união entre eles era a força que resistia a tudo. O jardim, com suas flores resistentes, se tornou uma metáfora viva da história que estavam construindo. Mesmo após períodos de escuridão e tempestades, a vida renascia, cheia de cores e fragrâncias, pronta para florescer novamente. A calmaria que sucedeu à tempestade trouxe consigo um misto de alívio e reflexão para os dois. A mansão parecia respirar um ar renovado, com o jardim molhado exalando o perfume doce e fresco das flores lavadas pela chuva. Eles passaram a manhã cuidando do espaço juntos, as mãos úmidas de terra e a voz baixa, em uma comunicação quase silenciosa, como se o mundo exterior tivesse desaparecido por algumas horas. No entanto, as dificuldades não se afastavam totalmente. Ela continuava enfrentando os efeitos colaterais do tratamento, o que a deixava exausta e por vezes frustrada. Ele, por sua vez, lutava contra a pressão crescente no mundo dos negócios, que parecia não dar trégua. Cada ligação, cada reunião, era uma batalha onde precisava se manter firme, mesmo quando o coração pedia que ele estivesse ao lado dela. Foi nesse cenário que surgiu uma nova oportunidade, quase como um sopro de esperança, um convite para participar de um projeto cultural importante da cidade, que unia arte, música e memória. A ideia era criar uma exposição que homenageasse figuras locais que, assim como eles, haviam passado por grandes desafios e encontrado formas de recomeçar. Para o milionário, a proposta veio como um chamado para conectar suas ambições pessoais a algo maior, um propósito que poderia dar sentido para as mudanças que sentia dentro de si. Ela, inicialmente, se mostrou reticente. O medo de expor suas fragilidades diante de tantas pessoas, o receio de ser julgada por seu passado, a insegurança sobre sua aparência ainda debilitada, tudo isso a fazia hesitar. Mas ele, com sua paciência e atenção, a encorajou a encarar essa experiência como uma forma de cura, uma maneira de transformar sua história em força para outros. Enquanto preparavam a exposição, a rotina se tornou ainda mais intensa. Havia reuniões com artistas, contatos com a imprensa, e o desafio constante de conciliar tudo isso com o tratamento e as obrigações do dia a dia. A assessora voltou a demonstrar sua preocupação, questionando se ele não estaria se envolvendo demais e colocando em risco a estabilidade que tanto prezava. Mas ele sabia que, para crescer de verdade, era preciso correr riscos, aprender com os erros, principalmente, permitir-se sentir. Durante os preparativos, uma pequena reviravolta aconteceu quando um artista local trouxe uma peça que remetia ao segredo da governanta. A obra, uma pintura que retratava uma mulher dividida entre a sombra e a luz, despertou nela uma mistura de emoções, vergonha, tristeza e também uma vontade imensa de seguir em frente. A exposição, que inicialmente parecia apenas um evento cultural, começou a assumir uma dimensão muito mais pessoal, quase terapêutica. Entre as visitas e reuniões, eles encontraram tempo para pequenos momentos de intimidade,
como uma caminhada pela praça principal iluminada por lâmpadas antigas, onde o ar fresco carregava o aroma do café e do pão recém-saído do forno das padarias locais. As conversas fluíam de forma natural, revelando sonhos antigos, medos não confessados e um desejo comum de construir algo novo, juntos. Mas nem tudo foi fácil. Um obstáculo significativo surgiu quando o investidor tradicional, ligado à família dele, manifestou sua desaprovação ao projeto cultural, considerando um desvio de foco e um gasto desnecessário. Esse antagonismo não só ameaçava os planos como também colocava em xeque a confiança que ele tinha em seu próprio julgamento. A pressão para desistir era grande, e ele teve que aprender a se posicionar, defendendo suas convicções com firmeza e clareza. No meio dessa turbulência, ela passou por uma sessão de fisioterapia especialmente difícil. As dores e o cansaço quase a fizeram desistir, mas ele estava ali, ao seu lado, segurando sua mão, oferecendo palavras de incentivo e, principalmente, sua presença silenciosa e constante. Foi um desses momentos em que a vulnerabilidade dele se fez clara, e a conexão entre ambos se fortaleceu ainda mais. Paralelamente, a busca pelo passado da governanta tomou um rumo inesperado. Documentos antigos, fotos e cartas descobertos em um baú escondido no sótão da mansão revelaram fragmentos de uma história de família complexa, marcada por decisões difíceis, segredos guardados a 7 chaves e um amor que jamais se apagou. Esses achados foram pontuados por encontros com personagens locais que ajudaram a construir um panorama mais completo da vida dela, trazendo à tona temas de perdão, redenção e esperança. Esses elementos culturais e históricos da cidade, suas tradições, suas festas, sua arte, passaram a influenciar não apenas o projeto que eles desenvolviam, mas também as decisões pessoais que tomavam. O respeito pelas raízes e a valorização do passado tornaram-se pilares para enfrentar o presente e sonhar com o futuro. O milionário, que antes via o mundo apenas pelos números e resultados, aprendeu a enxergar a beleza nas histórias humanas, nos pequenos gestos e nas conexões que transcendem o tempo. Ela, que carregava um fardo pesado, encontrou nas manifestações culturais e no apoio dele uma nova fonte de força e inspiração. Uma surpresa veio quando a governanta decidiu, pela primeira vez, escrever um texto para a exposição, contando sua trajetória com honestidade e coragem. A leitura emocionou a todos, especialmente ele, que viu naquele ato a expressão mais pura do que significava amor e confiança. O texto foi um marco, um momento de virada que abriu caminho para diálogos profundos e transformadores entre os personagens. Apesar da visibilidade crescente dos desafios que vinham junto, o casal soube manter o foco no essencial: a saúde, o respeito mútuo e a construção de uma relação baseada na verdade e no apoio constante. O tempo mostrou que o sucesso, quando alcançado com esforço e autenticidade, trazia consigo uma paz rara e uma felicidade que não se podia comprar. O capítulo encerrou com a inauguração da exposição, um evento cheio de emoção, onde a comunidade se reuniu para celebrar a vida, as histórias de superação e o poder do amor. Eles estavam ali, lado a lado, com olhares cheios de esperança e a certeza de que, apesar dos obstáculos, haviam encontrado algo verdadeiro e duradouro. A exposição cultural inaugurada com sucesso deixou a cidade em um clima de festa e renovação, e para o milionário e a governanta, representou um verdadeiro marco na jornada que vinham trilhando juntos. O ambiente estava repleto de gente emocionada, pessoas que reconheciam suas próprias histórias na trajetória dela, e que se inspiravam no exemplo de superação que emanava de cada detalhe daquela mostra. Eles observavam o público, trocando olhares silenciosos, conscientes do que haviam construído, não apenas uma exposição, mas um elo que unia passado, presente e futuro. Nos dias seguintes à inauguração, a rotina voltou a se ajustar, embora com nuances diferentes. A governanta sentia-se mais segura, como se cada palavra escrita e compartilhada tivesse apagado um pouco do peso que carregava no peito. Ele, por sua vez, encontrava-se envolvido em negociações importantes que definiam o rumo dos negócios da família. O desafio agora era equilibrar as demandas profissionais com a atenção e o cuidado que ela ainda precisava, num delicado jogo de prioridades que exigia paciência e flexibilidade. Em uma dessas manhãs, enquanto tomavam café na varanda da mansão, ela compartilhou um desejo que até então mantinha guardado: retomar os estudos, um sonho interrompido pela vida difícil que enfrentará. A proposta a deixou insegura, com medo de não conseguir acompanhar o ritmo,
mas ele imediatamente ofereceu seu apoio financeiro, emocional e prático. Para ele, incentivar essa retomada era mais do que uma simples ajuda, era acreditar no potencial dela e em um futuro onde ambos pudessem crescer lado a lado. No entanto, esse objetivo trouxe consigo novos obstáculos. O primeiro deles foi o preconceito velado de algumas pessoas do círculo social dele, que viam com reservas a presença da governanta em um ambiente acadêmico sofisticado. Comentários sussurrados, olhares desconfiados e até um convite para um evento do qual ela foi excluída foram pequenos golpes que ameaçavam minar a confiança recém-descoberta. Ela precisou encontrar forças dentro de si para não recuar, apoiada pela firme determinação dele em mostrar a todos que o valor de alguém não se mede por status ou passado. Paralelamente, a assessora dele voltou a interferir, desta vez questionando não apenas as escolhas pessoais, mas o impacto delas nos negócios. Sua resistência era fundamentada no receio de perder o controle e a estabilidade financeira que eles lutavam para garantir. As discussões entre ele e a assessora ficaram mais frequentes, e ele teve que aprender a negociar também no campo das relações profissionais, equilibrando seu instinto de liderança com a necessidade de ouvir opiniões diferentes. Enquanto isso, a governanta começou a frequentar a universidade local, sentindo a ansiedade das primeiras aulas, a sensação de ser observada e julgada, mas também o entusiasmo pelo conhecimento que fluía em cada aula, em cada novo contato. Ela encontrou apoio em um grupo de colegas que admiravam sua história e sua coragem, e que se tornaram parte importante de sua nova rede de apoio. Durante uma aula de literatura regional, a professora propôs um trabalho que exigia dos alunos a pesquisa sobre personagens locais que, como eles, haviam superado desafios e contribuído para a comunidade. Essa tarefa reacendeu a busca dela pelo passado e pelos detalhes escondidos naquelas cartas e fotos antigas. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Em uma pesquisa na biblioteca da cidade, ela descobriu um documento que sugeria uma ligação ainda mais profunda entre sua família e a dele, algo que poderia explicar muitas das coincidências que os uniram. Esse achado provocou uma grande reviravolta interna. Ele, ao tomar conhecimento, sentiu um misto de surpresa e apreensão, questionando até que ponto suas vidas estavam entrelaçadas de formas que iam além do acaso. A confiança entre os dois foi posta à prova, não pela falta de amor, mas pelo medo do desconhecido, pelo receio de que segredos não revelados pudessem alterar o que estavam construindo. Essa tensão, no entanto, serviu para fortalecer o relacionamento, pois os dois decidiram enfrentar juntos o que viesse, promovendo conversas abertas e sinceras, sem reservas. Eles reconheceram que o amor verdadeiro exigia coragem para lidar com as sombras do passado, assim como com as luzes do presente. Em meio a esses desafios, uma oportunidade inesperada apareceu para o milionário, uma proposta de parceria com uma organização internacional que valorizava projetos sociais inovadores, como aquele que ele havia iniciado com a governanta. A negociação exigia paciência e habilidade, pois envolvia interesses diversos e a necessidade de manter os valores que ambos acreditavam. Ele se dedicou intensamente, sabendo que essa vitória seria um passo importante para transformar não só seu império financeiro, mas também a realidade da comunidade onde viviam. No entanto, a pressão crescente começou a afetar sua saúde, causando noites mal dormidas, dores de cabeça e uma sensação constante de cansaço. Ele teve que aprender a pedir ajuda, confiando em sua equipe e dividindo responsabilidades para não sucumbir ao desgaste. Esse aprendizado foi um processo difícil, pois ele sempre fora acostumado a controlar tudo, mas a experiência o tornou mais humano e empático. A governanta, por sua vez, continuava a lidar com os efeitos da doença que havia enfrentado. Em uma consulta médica importante, o médico revelou que, embora o tratamento estivesse surtindo efeito, a recuperação completa ainda demandaria tempo e paciência. Essa notícia trouxe um misto de esperança e frustração, mas também reforçou a importância do apoio contínuo que ela recebia do milionário. Os momentos de vulnerabilidade tornaram-se mais frequentes, e em uma tarde chuvosa, enquanto compartilhavam uma xícara de chá na sala de estar, ela confidenciou o medo mais profundo, a possibilidade de não conseguir realizar todos os sonhos que agora alimentava. Ele,
com a voz firme e o olhar cheio de ternura, reafirmou seu compromisso de estar ao lado dela, independente dos caminhos que a vida trouxesse. A cidade, com sua história rica e sua cultura vibrante, continuava a ser um personagem ativo na história. A chegada da primavera trouxe um festival que celebrava as tradições locais, com suas danças, músicas e comidas típicas. Eles participaram, não mais como espectadores distantes, mas como protagonistas de uma nova narrativa, onde o passado era respeitado e o futuro construído com amor e coragem. No final do capítulo, após meses de luta, aprendizado e crescimento, eles receberam a confirmação de que a parceria internacional estava formalizada, um passo concreto rumo a um futuro promissor. Apesar dos sacrifícios, das dúvidas e dos desafios, a vitória foi comemorada com um jantar simples no jardim, sob as luzes suaves das lanternas e o perfume das flores, símbolo vivo da transformação que ambos viviam. O ar fresco da manhã trazia um perfume delicado das flores que haviam florescido no jardim da mansão, onde eles agora passavam mais tempo. Depois de meses intensos de trabalho e transformação, o casal começava a desfrutar dos frutos dos seus esforços, ainda que com consciência de que o caminho não estava completamente livre de pedras. O sucesso do projeto cultural, agora apoiado por uma organização internacional, era motivo de orgulho, mas também de novas responsabilidades e desafios. Naquele dia, enquanto ela revisava alguns documentos da universidade, ele preparava uma apresentação importante para a diretoria da empresa. O equilíbrio delicado entre vida pessoal e profissional ainda exigia deles uma atenção constante, mas a conexão entre os dois era mais forte do que nunca. Suas conversas, antes sempre superficiais, agora tinham profundidade, revelando desejos, medos e planos para o futuro. Durante o café, ela recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga amiga de sua juventude queria reencontrá-la. Esse contato trouxe à tona memórias guardadas, algumas dolorosas, outras carregadas de esperança. A visita da amiga, marcada para o fim da semana, reacendeu sentimentos que a governanta julgava ter deixado para trás. Havia dúvidas e incertezas sobre como lidar com esse reencontro, especialmente porque parte do seu passado ainda era um território delicado, pouco explorado. Enquanto isso, ele enfrentava uma nova pressão no trabalho. Um dos membros do conselho da empresa manifestava dúvidas sobre a estratégia de focar em projetos sociais e culturais, argumentando que a prioridade deveria ser o lucro imediato. Essa oposição criou um clima tenso nas reuniões e o forçou a repensar sua postura. Ele sabia que ceder à pressão poderia trazer ganhos financeiros, mas também destruir a essência do que estavam construindo juntos. Essa luta interna era constante, revelando seu lado vulnerável e sua determinação inabalável. Um ponto de virada ocorreu quando, durante uma conversa com um dos artistas envolvidos na exposição, eles descobriram que um antigo documento, guardado na biblioteca municipal, continha pistas sobre a verdadeira origem da governanta. Esse documento sugeria que ela tinha uma conexão direta com uma das famílias fundadoras da cidade, um fato que poderia mudar para sempre a percepção que as pessoas tinham dela. Esse conhecimento trouxe uma mistura de esperança e medo, esperança por poder finalmente revelar toda a sua história, e medo das reações que isso poderia provocar. A governanta passou a investigar com mais afinco, visitando arquivos, conversando com historiadores locais e resgatando a memória de sua família. Cada descoberta era como uma peça de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido, mostrando uma trajetória cheia de escolhas difíceis, sacrifícios e coragem. Esses momentos de busca também fortaleceram a relação entre os dois, que compartilhavam cada novidade com entusiasmo e emoção. A chegada da amiga trouxe um episódio importante. Ela era alguém que conhecia a governanta em uma fase muito diferente da vida, e que carregava suas próprias feridas e esperanças. A conversa entre elas foi intensa, repleta de lembranças e revelações. A amiga revelou que, durante anos, havia tentado encontrar uma forma de ajudar, mas que o medo e a distância tinham criado um silêncio doloroso. Esse reencontro marcou o início de uma reconciliação profunda, que permitiu à governanta aceitar partes de seu passado que antes rejeitava. Enquanto isso, um milionário recebeu uma proposta para expandir o projeto cultural para outras cidades próximas, algo que demandaria ainda mais tempo e energia. Essa perspectiva trouxe entusiasmo, mas também preocupações. Ele sabia que para crescer era preciso se comprometer mais, e isso significava menos tempo para estar com ela.
O dilema entre carreira e relacionamento voltou a se apresentar, exigindo deles diálogos honestos e decisões compartilhadas. Durante um encontro de planejamento, eles discutiram como manter o equilíbrio entre suas ambições e o cuidado mútuo. Decidiram estabelecer limites claros para garantir que, mesmo com a expansão do projeto, não perdessem o foco no que era mais importante: a saúde dela, a estabilidade emocional e a construção de um lar baseado no amor e na confiança. A cultura local continuava presente em cada decisão. As festas tradicionais da região, com suas músicas típicas, culinária e danças, tornaram-se parte das celebrações pessoais do casal. Eles aprenderam a valorizar essas manifestações como formas de manter viva a história e a identidade que os unia. A comunidade, que antes via a governanta com reservas, passou a reconhecê-la como uma figura de transformação e inspiração, fruto do respeito às tradições e do desejo sincero de construir um futuro melhor. No entanto, um obstáculo inesperado surgiu quando um dos parceiros da organização internacional manifestou discordância com algumas diretrizes do projeto, especialmente aquelas que envolviam a inclusão social e o acesso para grupos marginalizados. Essa divergência gerou um conflito que ameaçava atrasar os planos e colocou o milionário em uma posição difícil: ceder para manter a parceria ou defender seus valores a qualquer custo. Essa batalha testou sua liderança e sua coragem, obrigando-o a tomar decisões que impactariam não só a empresa, mas a vida de muitas pessoas. Nesse processo, ele contou com o apoio firme da governanta, cuja experiência de vida e sensibilidade foram fundamentais para encontrar um caminho que respeitasse os princípios éticos sem comprometer a viabilidade do projeto. Essa colaboração fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, mostrando que, apesar das diferenças, a união era a chave para superar qualquer desafio. A recuperação dela, embora lenta, progredia com pequenas vitórias diárias. Cada melhora na disposição e no bem-estar era comemorada com entusiasmo, mas também com a consciência de que a jornada ainda era longa. Eles aprenderam a valorizar os momentos simples, como um passeio no parque ou uma tarde lendo juntos, que antes pareciam corriqueiros, mas que agora tinham um significado especial. Em uma dessas tardes, ao som distante de uma sanfona tocando uma canção tradicional, eles conversaram sobre sonhos e planos para o futuro. Ela expressou o desejo de escrever um livro, contando sua história de superação e amor, para inspirar outras pessoas. Ele apoiou com entusiasmo, prometendo ajudá-la em cada etapa do processo. O capítulo terminou com a confirmação de que o projeto seria lançado em outras cidades no próximo semestre, um passo importante para consolidar o trabalho que vinham realizando. Apesar das incertezas e dos desafios, o casal sentia-se preparado para enfrentar o que viesse, seguros de que, juntos, poderiam transformar não apenas suas vidas, mas a vida de muitas outras pessoas. O amanhecer chegou sereno, com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas de linho branco da mansão, criando um jogo de luz e sombra no quarto onde eles dormiam. A rotina dos últimos meses havia trazido não só desafios, mas também um crescimento silencioso e profundo para ambos. Ela, cada vez mais confiante e disposta a encarar seu futuro, e ele, aprendendo a equilibrar o peso da responsabilidade com a leveza do amor que florescia entre eles. O projeto cultural expandia suas raízes para cidades vizinhas, com eventos agendados e parcerias firmadas, mas era a próxima etapa do sonho dela que ganhava mais espaço na mente de ambos: a escrita do livro. Naquela manhã, sentaram-se juntos na biblioteca da mansão, cercados por volumes antigos e novas ideias, para discutir o roteiro do que seria a história que ela desejava compartilhar com o mundo. Ela descreveu as sensações de reviver seu passado, a dor e o alívio de colocar no papel memórias antes guardadas, e ele, ouvindo atentamente, ofereceu sua ajuda para organizar os pensamentos, encontrar o tom certo e transformar a narrativa em uma obra que pudesse tocar corações. A cumplicidade entre eles crescia, marcada por pequenos gestos e pela atenção constante às necessidades do outro. Mas, como sempre, o caminho estava longe de ser simples. Durante uma sessão de escrita, ela foi surpreendida por um mal-estar súbito, uma fraqueza que a fez interromper o trabalho e recostar-se na cadeira, olhos fechados, respirando com dificuldade. A preocupação dele foi imediata, e eles decidiram marcar uma nova avaliação médica, conscientes de que o corpo dela ainda demandava cuidados especiais. O diagnóstico confirmou que o processo de recuperação ainda exigia paciência e ajustes no tratamento.
Essa notícia trouxe à tona sentimentos conflitantes, a esperança renovada por estar no caminho certo, mas também a frustração por não poder avançar mais rápido. No entanto, eles decidiram encarar essa fase como mais um capítulo da história, aprendendo a valorizar cada pequena vitória. No meio desse turbilhão emocional, uma visita inesperada trouxe um elemento de surpresa e até tensão. Um antigo conhecido do milionário, um empresário influente e tradicionalista, chegou à cidade com propostas que poderiam impactar diretamente os negócios dele. Essa figura, embora respeitável, tinha visões bastante conservadoras e não escondia sua opinião contrária aos projetos sociais e culturais que ele defendia. O confronto entre eles foi inevitável. Durante uma reunião tensa, o empresário tentou convencê-lo a abandonar os investimentos no setor cultural, argumentando que o mercado financeiro exigia decisões mais pragmáticas e que o foco deveria ser a expansão industrial. A troca de argumentos foi acalorada, e o milionário teve que reafirmar sua convicção de que negócios podem, e devem, andar lado a lado com responsabilidade social. Essa postura o fortaleceu internamente, mas também deixou claro que teria que enfrentar resistências cada vez maiores. Enquanto isso, a governanta continuava suas pesquisas para o livro, encontrando relatos emocionantes e documentos que revelavam histórias de mulheres fortes da cidade, que haviam enfrentado adversidades semelhantes às dela. Esses relatos se tornaram inspiração para capítulos inteiros, e seu desejo de compartilhar essas vozes silenciadas cresceu a cada dia. A literatura, para ela, era agora um instrumento de transformação não só pessoal, mas comunitária. Durante uma caminhada pelo centro histórico, ela e ele conversaram sobre o impacto da cultura local em suas vidas. Ela falou sobre as tradições de sua família, a importância dos encontros comunitários e como as festas populares eram momentos de união e resistência. Ele compartilhou suas memórias de infância, as histórias contadas pelos avós e o valor das raízes que, mesmo em meio à modernidade, permaneciam vivas. Esse diálogo fortaleceu a sensação de pertencimento e a vontade de preservar aquele patrimônio imaterial. No meio dessa jornada, uma pequena reviravolta trouxe um novo desafio. Uma falha técnica no sistema da empresa ameaçou comprometer dados importantes, incluindo parte do planejamento do projeto cultural. A equipe de tecnologia foi acionada imediatamente, e a crise exigiu trabalho em equipe, resiliência e muita paciência. Esse episódio serviu para mostrar ao milionário que delegar e confiar nas pessoas era essencial para o crescimento sustentável, mesmo que custasse abrir mão do controle absoluto. No plano pessoal, a relação entre eles se aprofundava, marcada por momentos de ternura e também por conflitos naturais de quem está construindo uma vida a dois. Discussões sobre prioridades, inseguranças e o medo do futuro eram enfrentadas com diálogo e respeito. O companheirismo foi o alicerce que sustentou nas horas difíceis, e a capacidade de perdoar e se reinventar garantiu que o amor continuasse a florescer. No fim de semana, a cidade celebrou mais uma de suas tradicionais festas populares, com dança, música e uma variedade de pratos típicos que inundavam as ruas com aromas irresistíveis. O casal participou com entusiasmo, entre risos, passos tímidos e a alegria de compartilhar aquele momento com a comunidade que os acolhera. Para ela, era uma reconexão com suas raízes, para ele, a confirmação de que a verdadeira riqueza está nas relações humanas. Durante a festa, um antigo amigo da governanta, que conhecera na universidade, a surpreendeu com um convite para apresentar um resumo de seu trabalho sobre mulheres inspiradoras em um evento acadêmico regional. Essa oportunidade trouxe orgulho e também uma nova responsabilidade, pois seria a primeira vez que ela falaria publicamente sobre sua trajetória. Ele, naturalmente, se ofereceu para acompanhá-la e apoiá-la, reforçando o compromisso de enfrentar o mundo juntos. Naquela noite, sentados sob o céu estrelado, trocaram promessas e planos para o futuro. Ela falou do sonho de ver seu livro publicado e lido por muitas pessoas. Ele compartilhou a esperança de expandir os projetos para além das fronteiras da cidade. Eles sabiam que o sucesso seria fruto de esforço contínuo, de escolhas difíceis e, acima de tudo, do amor que os unia. O capítulo encerrou com a preparação para a apresentação na universidade, uma etapa que simbolizava o crescimento dela e o fortalecimento da parceria entre ambos. Apesar das incertezas e dos desafios que ainda viriam, eles estavam prontos para seguir em frente, guiados pela coragem e pela esperança que transformavam cada dia em uma nova chance de recomeçar.
O dia da apresentação na universidade amanheceu com um céu azul claro, típico das manhãs primaveris daquela cidade rica em tradições. O clima era de expectativa e, para ela, uma mistura intensa de nervosismo e determinação. O convite para falar sobre sua pesquisa e sobre a história das mulheres que haviam marcado a região representava muito mais do que uma oportunidade acadêmica, era a chance de mostrar para o mundo a força que ela tinha descoberto dentro de si mesma, e a esperança de que seu passado, mesmo marcado por dificuldades, pudesse servir de inspiração para outras pessoas. Ele estava ao seu lado desde o começo da manhã, oferecendo suporte prático e emocional. A confiança que ele depositava nela era um alicerce essencial, e durante o trajeto até o auditório, trocavam olhares e palavras encorajadoras. Para ele, aquele momento simbolizava o quanto ela havia crescido, superando barreiras internas e externas, e a cada passo, ele sentia-se mais orgulhoso da mulher que escolheu amar. No auditório, a atmosfera era acolhedora, mas ao mesmo tempo carregada da seriedade que a ocasião exigia. Estudantes, professores e membros da comunidade local estavam presentes, curiosos para ouvir a história que seria contada. Quando ela subiu ao palco, sentiu o peso das expectativas, mas logo encontrou na respiração profunda e no olhar atento da plateia a energia necessária para começar. A apresentação foi marcada por uma narrativa envolvente, que entrelaçava sua trajetória pessoal com a história das mulheres da região, aquelas que, como ela, tinham vivido em silêncio, enfrentado obstáculos e, apesar disso, contribuído para a construção da identidade local. Ela falou com emoção, detalhando as descobertas que fizera nas pesquisas, os encontros com personagens inspiradores e a importância de valorizar essas memórias para fortalecer a comunidade. Durante o discurso, os detalhes sensoriais foram evidentes. Descreveu o cheiro da terra molhada após a chuva, o som das vozes das mulheres nas rodas de conversa, o sabor dos doces caseiros compartilhados em encontros familiares. Essas imagens criaram uma conexão imediata com o público, que se emocionava e se identificava com cada palavra. Ao final, os aplausos foram longos e sinceros, e ela sentiu um misto de alívio e felicidade profunda. Nos dias seguintes, recebeu mensagens de incentivo e agradecimento, vindas de pessoas que nunca imaginavam encontrar uma voz tão verdadeira e inspiradora na figura de uma governanta da cidade. Esse reconhecimento trouxe uma nova confiança, fortalecendo ainda mais o projeto do livro que vinha desenvolvendo. Enquanto isso, ele enfrentava sua própria batalha interna. As tensões no conselho da empresa continuavam, e a pressão para abrir mão dos projetos culturais crescia. Em uma reunião decisiva, ele teve que confrontar os opositores com argumentos firmes e claros, defendendo não apenas a viabilidade financeira, mas o impacto social e humano daquele trabalho. Essa defesa exigiu dele uma combinação de racionalidade e paixão, e a vitória parcial foi um combustível para continuar lutando. Porém, as consequências dessa batalha não demoraram a aparecer. Alguns parceiros começaram a se afastar, temendo associar seus nomes a um projeto considerado controverso por setores mais conservadores. Essa retirada gerou uma crise financeira momentânea, que exigiu criatividade e resiliência para ser superada. O casal decidiu intensificar a busca por novos patrocinadores e parceiros, focando em empresas que valorizavam a responsabilidade social e cultural. Um desses novos parceiros era uma cooperativa local de artesãos, que produziam peças únicas inspiradas nas tradições da região. O envolvimento deles trouxe um olhar novo para o projeto, ampliando o alcance e fortalecendo a economia da comunidade. Para a governanta, essa parceria foi uma confirmação de que o amor pelo que se faz e o respeito às raízes podem gerar frutos surpreendentes. Durante esse período, uma pequena reviravolta pessoal aconteceu. Ela recebeu uma carta anônima contendo lembranças e detalhes sobre seu passado, escritos por alguém que a observava há tempo e queria ajudá-la a compreender melhor suas origens. A descoberta dessa correspondência foi emocionante, mas também trouxe dúvidas e receios, pois o remetente não se identificava claramente. O mistério abriu espaço para uma investigação delicada, onde o casal precisou usar toda a paciência e confiança mútua para avançar. Enquanto isso, o relacionamento deles aprofundava-se em cada detalhe do cotidiano. Em uma manhã chuvosa, enquanto preparavam juntos um café na cozinha, conversaram sobre o futuro com a sinceridade que apenas o amor verdadeiro permite. Ela expressou suas inseguranças, o medo de não ser suficiente. Ele reafirmou que a via como a pessoa mais valiosa em sua vida.
Essas trocas fortaleceram a intimidade e o respeito que sustentavam a relação. A cultura da cidade continuava a ser um pano de fundo rico para cada acontecimento. Em um dos encontros com os artesãos, eles participaram de uma festa tradicional em homenagem a uma padroeira local, onde as ruas se encheram de cores, música e aromas de comidas típicas, como o doce de abóbora com cocô e o caldo de milho. Esses momentos foram celebrados como uma reafirmação da identidade coletiva e do valor da diversidade cultural. Um dos grandes desafios nesse capítulo foi lidar com a resistência de parte da comunidade mais tradicionalista, que via com desconfiança a aproximação da governanta e do milionário, considerando a diferença social e o passado marcado por dificuldades. Esse preconceito manifestava-se em comentários nas redes sociais, em reuniões da associação de moradores e até em pequenos atos de exclusão. O casal enfrentou isso com diálogo, paciência e ações concretas para mostrar que o amor e o respeito podem romper barreiras. A reviravolta mais significativa desse período veio quando, finalmente, conseguiram identificar o autor da carta anônima. Era uma parente distante dela, que há muito tempo buscava contato para esclarecer mal-entendidos familiares e resgatar a história da família. Esse encontro trouxe respostas importantes, como a confirmação da ligação com uma das famílias fundadoras da cidade, e também trouxe a possibilidade de curar feridas antigas. Essa nova conexão ampliou as possibilidades para o livro, que agora poderia contar uma história ainda mais rica e profunda, envolvendo não só a governanta, mas também as mulheres que vieram antes dela. O sentimento de pertencimento cresceu, e com ele, a vontade de compartilhar essa herança com o maior número possível de pessoas. Ao final do capítulo, o casal se preparava para lançar uma nova fase do projeto cultural, com a inclusão das histórias resgatadas e o fortalecimento das parcerias locais. Apesar dos desafios financeiros, das resistências sociais e das incertezas pessoais, eles sentiam-se mais unidos e determinados do que nunca, prontos para continuar construindo juntos um futuro onde o amor, a cultura e a esperança fossem os pilares fundamentais. O verão chegava com seus dias longos e quentes, trazendo à cidade uma energia vibrante que parecia refletir a transformação pela qual o casal e a comunidade passavam. O projeto cultural alcançava novas etapas, agora com o apoio da cooperativa de artesãos, e o livro da governanta ganhava forma, recheado de histórias que emocionavam e inspiravam quem as conhecia. No entanto, o caminho até ali fora repleto de esforço, e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional ainda exigia deles muito comprometimento. Naquela manhã, eles se reuniram na sala de estar da mansão para revisar o planejamento do próximo evento, uma exposição itinerante que seria inaugurada em poucos meses nas cidades vizinhas. O local escolhido era um antigo casarão restaurado no centro histórico, que serviria como espaço cultural temporário. A preparação envolvia uma série de desafios logísticos, desde a conservação das obras até a comunicação eficaz com o público local. Ela estava especialmente empenhada em garantir que o evento refletisse a diversidade e a riqueza cultural da região, envolvendo artistas locais e promovendo oficinas para crianças e jovens. Para ele, a responsabilidade era garantir que tudo corresse dentro do orçamento e que o impacto social fosse mensurável e positivo. Juntos, delineavam cada detalhe, conscientes de que aquele esforço era um passo fundamental para consolidar o sonho que haviam construído. Durante a tarde, uma notícia chegou para abalar a rotina deles. Uma grande empresa concorrente estava lançando um projeto cultural semelhante, com mais recursos financeiros e alcance imediato. A notícia provocou um misto de ansiedade e determinação. Embora soubessem que competir seria difícil, viam ali uma oportunidade de provar que seu trabalho, baseado em autenticidade, comunidade e inclusão, tinha um valor único e insubstituível. A reviravolta levou o milionário a convocar uma reunião urgente com sua equipe para repensar estratégias, buscando formas inovadoras de atrair público e parceiros. A governanta, por sua vez, concentrou-se em fortalecer os laços com os artesãos e artistas locais, promovendo encontros e trocas de experiências que aumentassem a confiança e o engajamento da comunidade. Esse trabalho conjunto demonstrou a força da colaboração e a importância de se apoiar nas raízes culturais para enfrentar desafios externos. Durante uma dessas reuniões, ela teve uma conversa profunda com uma jovem artista que expressou suas dúvidas sobre permanecer na cidade ou tentar a carreira em uma capital maior. A jovem falava sobre o medo do desconhecido, a pressão familiar e a vontade de ser reconhecida.
A governanta viu ali reflexos de sua própria trajetória e decidiu incluir essa história no livro, transformando o relato em uma inspiração para outros jovens que enfrentavam dilemas semelhantes. Enquanto isso, o milionário lidava com o desgaste causado pelas disputas internas da empresa. A pressão de manter o equilíbrio financeiro, lidar com opositores conservadores e a concorrência crescente cobrava dele um esforço constante. Em meio a reuniões, negociações e decisões difíceis, encontrava na governanta um porto seguro, um refúgio onde podia ser vulnerável e recuperar as forças. A troca de confidências e o cuidado mútuo tornaram-se indispensáveis para enfrentar os dias mais difíceis. Uma pequena reviravolta afetou diretamente a governanta quando um antigo mentor, professor da universidade, visitou a cidade e a convidou para colaborar em um projeto educacional voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. A proposta era desafiadora, mas alinhada aos valores que ela defendia. Depois de uma reflexão cuidadosa, decidiu aceitar o convite, vendo ali uma chance de ampliar seu impacto e resgatar a autoestima de muitas mulheres. Essa decisão trouxe novos desafios logísticos e emocionais, já que o projeto exigia dedicação intensa e equilíbrio com as outras responsabilidades. Para o milionário, apoiar essa escolha significava confiar na força dela e aprender a dividir o espaço com as novas demandas que surgiam. Essa fase revelou um crescimento importante na relação, onde o respeito à individualidade e o apoio aos sonhos do outro se tornavam pilares da convivência. Em um encontro com os artesãos, preparativos para a próxima exposição trouxeram momentos de aprendizado e emoção. Eles falaram sobre a importância de preservar técnicas tradicionais, muitas vezes passadas de geração em geração, e da dificuldade de manter essas práticas vivas em um mundo cada vez mais globalizado. A governanta e o milionário ouviram com atenção, conscientes de que aquele conhecimento era um patrimônio cultural que precisaria ser protegido. O evento de inauguração da exposição foi um sucesso, com a participação entusiasmada da comunidade e o reconhecimento da imprensa local. O casal sentiu o peso do esforço recompensado, mas também sabia que esse era apenas um passo em uma caminhada longa e cheia de obstáculos. As comemorações incluíram uma noite de música ao ar livre, onde o cheiro da comida típica se misturava ao som das vozes e dos instrumentos tradicionais. Nesse clima festivo, uma notícia inesperada chegou: um dos patrocinadores principais anunciará sua retirada devido a pressões internas. Essa perda financeira gerou um impacto imediato, obrigando o casal a reavaliar o orçamento e buscar soluções rápidas para não comprometer o andamento dos projetos. A crise exigiu de ambos criatividade, resiliência e uma capacidade de mobilização que surpreendeu até mesmo os mais céticos. Com o apoio da comunidade e a mobilização das redes sociais, conseguiram atrair novos parceiros menores, cuja soma representava uma base sólida e sustentável para continuar. Essa experiência serviu para reforçar a importância de não depender exclusivamente de grandes investidores e de construir uma rede diversificada de apoio. No plano pessoal, o relacionamento deles passou por um momento delicado. O estresse acumulado, as cobranças externas e as dúvidas internas geraram um conflito que precisou ser enfrentado com honestidade e paciência. Durante uma conversa profunda, compartilharam medos e inseguranças que vinham guardando, fortalecendo a confiança e renovando o compromisso de caminhar juntos, mesmo quando o caminho parecia incerto. No fim do capítulo, com a exposição consolidada e os novos projetos alinhados, o casal preparava-se para o lançamento oficial do livro, um marco importante que simbolizava a jornada de superação, amor e transformação que haviam vivido. O sentimento de vitória era genuíno, mas acompanhado pela consciência de que a verdadeira recompensa estava na mudança que promoviam nas pessoas ao seu redor. Aquele outono chegou trazendo consigo uma atmosfera de renovação e esperança que parecia refletir exatamente o que o casal sentia naquele momento. Os dias já mais curtos e as folhas douradas caindo suavemente pelas ruas da cidade tornavam o cenário perfeito para a concretização do sonho que vinha sendo construído, passo a passo, ao longo daquele intenso ano. O lançamento do livro aconteceria no antigo Teatro Municipal, um espaço que carregava a história da comunidade e simbolizava a união entre passado e presente. Desde as primeiras horas do dia, a movimentação era intensa, voluntários organizavam os assentos, decoradores cuidavam dos detalhes que lembravam as tradições locais, e a equipe técnica testava equipamentos para garantir que tudo saísse perfeito. Ela estava visivelmente emocionada, vestida com uma roupa simples, mas elegante,
que remetia às cores e texturas da cultura regional. Aquele momento representava muito mais do que o lançamento de um livro, era a celebração de sua própria história, da voz que, finalmente, se fazia ouvir com força e autenticidade. O nervosismo deu lugar à determinação enquanto ela respirava fundo, lembrando de cada desafio, de cada gesto de apoio que receberá ao longo do caminho. Ele estava ao seu lado, firme e sereno, segurando sua mão com um carinho silencioso que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Durante aquele ano, ele aprenderá que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por cifras ou contratos, mas pela capacidade de transformar vidas e construir algo que transcende o individual. O público começou a chegar, formado por amigos, parceiros, moradores da cidade, jovens artistas e autoridades locais. As conversas animadas e o cheiro das flores naturais criavam uma atmosfera acolhedora, enquanto a expectativa crescia a cada instante. A presença da comunidade era o maior reconhecimento do trabalho feito com tanto amor e dedicação. Antes do início oficial, uma pequena cerimônia foi organizada para homenagear os artesãos, professores e voluntários que contribuíram para a realização daquele projeto. Discursos emocionados destacaram a importância de valorizar as raízes culturais e promover a inclusão social por meio da arte e da educação. A governanta e o milionário receberam aplausos calorosos, não como protagonistas solitários, mas como representantes de um movimento coletivo. Quando chegou a hora dela subir ao palco, o silêncio tomou conta do teatro. Com a voz firme e o olhar brilhante, começou a ler trechos selecionados do livro, que misturavam sua própria história com relatos das mulheres da região. Cada palavra parecia tocar profundamente os corações presentes, evocando imagens vivas das festas populares, dos sabores da culinária, do trabalho árduo e da força silenciosa que tantas vezes passou despercebida. Ao final da leitura, a emoção se tornou visível, não apenas em seus olhos, mas também nas lágrimas contidas de muitos na plateia. A conexão estabelecida era poderosa e verdadeira, reforçando o propósito daquele projeto, dar voz aos invisíveis e resgatar o orgulho de uma identidade cultural rica e diversificada. Após a cerimônia, houve um momento de confraternização no salão anexo, onde os convidados puderam conhecer de perto as obras dos artesãos, provar os doces típicos e conversar com os autores. O ambiente estava repleto de sorrisos, abraços e histórias compartilhadas, criando uma sensação de pertencimento e comunidade que transbordava esperança. Em meio à celebração, o casal trocou olhares cheios de significado. Eles sabiam que aquele era apenas um ponto de chegada, mas também o começo de uma nova etapa. A jornada até ali fora marcada por sacrifícios, o tempo afastado de familiares, noites em claro, tensões no trabalho e dúvidas internas que ameaçaram por vezes abalar a confiança. Mas cada vitória fora conquistada com esforço visível e cada passo dado com o coração. Naquela noite, antes de dormirem, conversaram sobre os planos futuros. Queriam ampliar os projetos, levar a cultura e a educação para outras regiões e continuar inspirando pessoas a acreditarem em seus próprios potenciais. O amor que os unia tinha se tornado uma força transformadora, capaz de superar obstáculos e renovar sonhos. Ela, que um dia chegará à mansão desmaiada e desacreditada, agora era uma mulher realizada, reconhecida e amada. Ele, que aprendia a equilibrar o peso da responsabilidade com a leveza do sentimento, descobriu que o verdadeiro legado está nas relações humanas e no impacto positivo que deixamos no mundo. Na manhã seguinte, ao acordar, ela abriu a janela do quarto e sentiu o cheiro do café fresco e das flores do jardim que ele preparara para ela. O sol iluminava suavemente a paisagem, revelando a beleza simples e verdadeira da vida que haviam construído juntos. Um sorriso espontâneo surgiu em seu rosto, fruto da certeza de que, apesar das dificuldades, o amor e a esperança sempre encontram um caminho. A cidade, com suas tradições, suas festas e seus sabores, continuaria a ser o palco dessa história de superação e paixão. Eles estavam prontos para continuar escrevendo cada capítulo, juntos, lado a lado, com a coragem e a determinação que só um amor verdadeiro é capaz de inspirar. Fim. Se você chegou até aqui, escreva a razão nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.